It's alright. Oi pessoas, aqui é a Carol. Sejam bem-vindos a mais um Terror Remake. Nesse quadro eu leio histórias de terror que meus inscritos me enviaram enquanto eu faço a minha maquiagem. Se você gosta de histórias de terror e coisas assim, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos. E é isso, vamos começar então. Domingo de Páscoa. Era pra ser só mais um domingo de Páscoa. Era pra ser só mais uma noite normal. Não consigo tirar aquela imagem da minha mente, o terror daqueles olhos vermelhos. Estava mais que claro que eu não passaria daquela noite. Por um instante, pensei em ser um sonho, talvez o destino querendo me pregar uma peça. Eram 2h30 da manhã, estava frio. Eu, como uma bela escritora em uma madrugada, resolvi escrever mais uma de minhas histórias de terror. Não costumo escrever durante as madrugadas, mas uma terrível insônia não me deixava dormir, então resolvi escrever. Contudo, havia um problema. Eu não sabia nem sequer por onde começar. Bloqueio criativo, o verdadeiro terror de um escritor. Enquanto forçava minha mente tentando extrair nem que fosse um simples começo para o meu texto, ouvi um barulho nas escadas. Era como se fosse algo arranhando o chão, mas não consegui identificar bem. Então levantei minha cabeça, que até então estava voltada para a tela do notebook. Fiquei em choque. Uma criatura estava parada no meio das escadas. Tinha quase 2 metros de altura. Seus olhos vermelhos davam lugar no ambiente escuro, que era apenas iluminado pela luz da madrugada. Aquilo possuía garras enormes que chegavam até o chão e uma pele aveludada. Era um coelho, porém com garras e dentes afiados, de onde escorria sangue. Definitivamente não era como aqueles coelhinhos fofos que apareciam nos comerciais da televisão. Notei então que em uma de suas mãos ele segurava uma cesta, e no lugar de ovos de Páscoas vi várias cabeças humanas. Aquilo me deu uma vontade enorme de vomitar, de sair correndo, mas o medo me paralisou e eu não pude fazer nada. Enquanto tentava, sem sucesso, me mover para sair de lá o mais rápido possível, a criatura começou a se aproximar de mim. O odor que exalava era de carne podre. Era tão forte que me fez desmaiar. Não sei por quanto tempo fiquei em transe. Só sei que quando acordei, a criatura não estava mais lá. A tela do meu notebook ainda estava acesa e aberta em uma página vazia. Logo pensei que tudo aquilo tinha sido apenas um pesadelo, que eu tinha caído no sono enquanto tentava escrever. Fechei a tela do notebook e resolvi subir para o quarto, a fim de dormir. Mas quando virei de frente para as escadas, lá estava aquela criatura me esperando, com um sorriso macabro gigante. Não havia como escapar. Era tarde demais. Eu já sabia que seria sua próxima vítima. Minha cabeça logo estaria separada do corpo, tendo um lugar dentro daquela cesta. Oi Carol, sou eu de novo, espero que goste. Seus vídeos me inspiram a escrever mais e mais. É isso, é nóis. Duas coisas. Primeiro, de novo, de onde? Vocês sempre têm que escrever se você mandou alguma outra história, se eu já li, enfim. Porque no meio de 38 mil e-mails eu não tenho como saber quem que é quem. Perdão. Mas escuta aqui, a segunda coisa eu vou começar da nota baixa pra quem escreve história muito curta. Vocês são tão criativos, por que deixar a gente na vontade assim, sabe? Então, seria interessante se essa mistura da aparição com a pessoa tentando escrever e acordando com um arquivo totalmente em branco acontecesse várias vezes. Talvez escrevendo algumas vezes e tudo sumindo, enfim. E falando um pouquinho mais da parte do aparecer dentro da cesta. Não só que viu ali que tinham cabeças, mas talvez que viu de longe o coelho colocando as cabeças lá, sabe? Tem uma cena um pouquinho mais longa, sabe? Desenvolve, gente. Não tenham medo de escrever devagar e escrever mais, que eu sei que vocês conseguem. Enfim, vamos para a próxima. Ovos recheados. Em época de Páscoa, todo ano sumiam exatamente 3 crianças. Nunca, em nenhum dos anos passados, acharam essas crianças, mortas ou vivas. 3 famílias todo ano estão derramando lágrimas nos jornais de televisão. O estranho era que isso acontecia apenas na semana de Páscoa. No resto do ano, era raro um desaparecimento de crianças na pequena cidade. Talvez fosse coisa da sua cabeça, mas nesse ano, Jonathan prestaria mais atenção a esses casos. Jonathan estava na varanda enquanto observava a viatura dos policiais na casa de sua vizinha Jenna. Ela era mãe solo de um garotinho de 6 anos chamado Henry. Isso mesmo, era. Henry havia desaparecido essa manhã. Estava brincando no quintal enquanto a mãe preparava o almoço. Foi só ela tirar os olhos da criança por um instante que a criança sumiu. Era inacreditável. Jenna chorava enquanto um dos policiais tentava acalmar a mulher, mas nada adiantava. Ela dava vida por aquele garotinho, e um piscar de olhos ele foi tirado dela. 2 crianças já desapareceram. A primeira foi uma garotinha de 8 anos da rua de trás. Jonathan não a conhecia, mas os pais estavam abalados demais com a perda da segunda filha.
Sim, uma das crianças desaparecidas do ano passado era dessa família. Muito lamentável. E agora, a segunda criança desaparece. Quem será a terceira? Jonathan foi tirado de seus pensamentos por sua priminha, que corria e gargalhava até o jardim. Lena era uma garotinha adorável. Sua risada contagiava qualquer um. Quando ouviu a risada da prima, não conseguiu conter um sorriso que se espalhava em seus lábios. Se passaram 2 dias e nenhuma criança desapareceu. A Páscoa já era no dia seguinte. Será que seriam só 2 dessa vez? Jonathan estava na varanda, outra vez mexendo no celular, até que Felipe, o vizinho do lado, chamou sua atenção. Aquele homem dava arrepios. Estava sempre sorridente, um sorriso bizarro que dava até medo de olhar. Estava sempre bem penteado e com roupas limpas. Ele andava estranho, e qualquer um que batesse o olho nele perceberia sua esquisitice. Ele poderia parecer limpo, mas sua casa exalava um cheiro terrível. Parecia carne podre ou algo do tipo. Alguns vizinhos já chegaram a perguntar a causa do odor. Felipe respondeu que trabalha com carnes de animais e que às vezes esquece algumas em seu porão e acabavam apodrecendo. Ninguém acreditou muito nessa história, mas quando perguntaram mais sobre, ele desconversou e mudou de assunto rapidamente. Felipe sorriu e cumprimentou Jonathan de longe. O garoto forçou um sorriso e depois desviou a atenção. Na manhã de Páscoa, a tia de Jonathan voltou do jardim muito desesperada. Lena havia sumido. Jonathan congelou da cabeça aos pés ao ouvir aquilo. Um arrepio passou pela sua espinha. O garoto ficou preocupado e foi ajudar sua tia a procurar Lena, mas ela não estava em lugar nenhum. O dia se passou lento e demorado. Sua tia estava triste e não conseguiu comemorar a Páscoa. Na verdade, ninguém da família conseguiu. Já era noite quando Jonathan foi para a varanda mais uma vez. A noite estava fria e um pouco sombria. Foi tirado de seus devaneios quando ouviu a porta da casa do lado sendo fechada. Era Felipe, e ele estava vestido com aquela fantasia bizarra de coelho. Todo ano ele vestia aquela merda horrenda. Ele dizia que era para um evento de caridade, para crianças doentes. Papo furado. Assim que Felipe arrancou o carro para fora da rua, um pensamento surgiu na mente de Jonathan. Seria muita burrice desconfiar de Felipe? Ele era estranho, mas ao ponto de sequestrar criancinhas? Acho que não, mas Jonathan estava com uma pulga atrás da orelha e não iria sossegar até tirá-la. Desceu os degraus da casa de sua tia, atravessou o gramado e seguiu até a casa de Felipe. Tentou abrir a porta, mas óbvio que estava trancada. Então deu a volta e foi para a porta dos fundos. E por sorte, ou azar, ela estava aberta. Jonathan entrou na casa e aparentemente estava tudo calmo e silencioso. A casa era muito limpa, mas um odor terrível estava vindo do porão. Jonathan caminhou até a porta do porão e colocou a mão direita na maçaneta. Parou, suspirou e prendeu o ar. Mas quando abriu, não viu nada além de um porão comum e com coisas velhas e empoeiradas. Estava até que aliviado, mas o odor ficou mais forte enquanto ele descia as escadas para analisar o local. Olhou ao redor e parou na estante de coisas velhas e caixas empilhadas. Mas embaixo tinha uma luz. Então foi até perto da estante e viu que era uma porta escondida. Tipo uma passagem secreta. Então ele abriu. Assim que viu o que tinha atrás daquela passagem, o estômago de Jonathan embrulhou, e ele se segurou para não vomitar com o odor insuportável que o lugar exalava. A primeira coisa que viu foi uma fantasia de coelho macabra, mais macabra do que a que Felipe usava. Estava coberta de sangue, e a cabeça do coelho tinha um sorriso bizarro que assustava qualquer um. Andou mais para dentro do cômodo e viu 3 ovos grandes e coloridos. Ele chegou mais perto. O odor só aumentava a cada passo que Jonathan dava. Então abriu um dos ovos e ficou tonto, e sua visão turva. Dentro daquele ovo estavam órgãos pequenos, com certeza de uma criança. O coração ainda pulsava no meio de todos aqueles pedaços de tripas, rins, fígado, dentro daquele ovo recheado. Ele olhou para o lado e lá estava o corpo de 3 crianças desaparecidas. Mas em vez de suas cabeças, estavam cabeças de coelhos sorridentes costuradas no pescoço das crianças. Jonathan congelou e reconheceu o vestido de sua prima Lena. Então não se conteve e vomitou. Vomitou tanto que achou que ia morrer. Mas o pior foi quando ele olhou para cima e viu as cabeças das crianças desaparecidas dentro de aquários. Eram muitas, provavelmente de todos os anos desde que começou os desaparecimentos. Reconheceu algumas das crianças desaparecidas de todos aqueles anos. Era tudo muito bizarro. Por que Felipe fazia aquilo? Ele era louco? E lá estavam as cabeças recém-colocadas. A garotinha de 8 anos da rua de trás, Henry, o filho de Jenna e, por fim, Lena, sua querida e amada prima. Seus joelhos vacilaram, ele caiu e chorou. Chorou de medo, de nojo e tristeza, mas parou quando sentiu uma presença de mais alguém na sala.
Ele tinha certeza que era Felipe com a fantasia de coelho. Tinha certeza que esse ano não seriam apenas 3 ovos recheados, e sim 4. E ele tinha certeza que sua cabeça era a próxima a estar flutuando no aquário. Oi, Carol. É a primeira vez que mando uma das minhas histórias aqui. Sou iniciante, então me desculpe por qualquer erro de pontuação ou erros de português. Vejo seus vídeos há uns 3 anos e sou muito fã do seu trabalho. Que história bizarra e nojenta. Eu amei. Quando você escrever mais e quiser mandar pra cá, pode mandar que a gente vai adorar. Eu fiquei imaginando todo o cenário da história e o cheiro dela. Aí deu vontade de, sei lá, passar um perfume aqui pra me livrar dela. Assim que é bom, significa que foi bem feita. Vamos pra próxima. A imortalidade é uma maldição. Me permita começar essa história com uma pergunta que soe familiar. Você acredita em magia? Em vampiros? Tomara que sua resposta seja não. É melhor assim. Mas eu acredito. Eu vivi para acreditar. Eu sempre acreditei que era diferente. Senti coisas que outras pessoas não sentiam. Sonhei com coisas que as pessoas não sonhavam. Quando conheci Dani, eu sabia que ficaríamos juntos. Eu sabia que ele me amava e eu o amava mais ainda. Mesmo antes dele me dizer. Mesmo que racionalmente parecesse impossível que ficaríamos juntos. Eu lutei por ele, acreditei em nós, quando ninguém acreditava. Quando começamos a namorar, foi um sonho realizado. Era tudo tão perfeito. Despertamos coisas um no outro. Não só amor, paixão, mas também nossos poderes naturais, que sempre estiveram ali, que estão em todas as pessoas, mas que quase ninguém acessa. Começamos a entender que podíamos conseguir coisas, atrair coisas que queríamos, podíamos ter tudo com o nosso poder, com nossas mentes unidas. Juntos, entendemos como funcionava a magia da criação. Alguns poderiam nos chamar de bruxos, mas não se tratava disso. Nossos rituais não envolviam mais que meditação, repetir palavras, se conectar com a natureza e usar a energia forte e potente que produzíamos após o êxtase. Claro que é um pouco mais complicado que isso, mas nunca mexemos com nada ruim. Quando nos casamos, foi o dia mais feliz da minha vida. Eu não precisava de mais nada, porque já tínhamos tudo que qualquer pessoa com mente simples, nem tão simples assim, poderia desejar. Até que meu mundo caiu. Estávamos passando por um momento difícil em nossos ambientes de trabalho. Mesmo com nossos poderes, não podemos controlar as pessoas ao nosso redor. Estávamos começando a nos estressar. Isso inibe o poder da criação e baixa a nossa energia. Então decidimos fazer uma espécie de retiro espiritual. Esse era um momento de se isolar de tudo, inclusive de nós mesmos, e se conectar com a natureza e a tranquilidade da terra. Fizemos nossa magia de proteção para ambos. Encontramos um local com natureza para cada um de nós meditarmos. Cheguei lá e por algumas horas estava tudo bem. Eu estava só, porém não estava. Minha conexão com Dani era forte. Eu ainda podia detectar sua energia e senti-lo. Éramos um só, ou o mais próximo disso. E quando o maldito vampiro o matou e sugou o sangue de seu corpo para sua magia das trevas, eu senti. Comecei a me sentir fraca e vulnerável. Vi nossa proteção energética ser quebrada como vidro. E caí de joelhos, gritei muito, até minha voz falhar. Chorei uma dor de almas que jamais conseguiria colocar em palavras. E quando tudo acabou, eu sabia que Dani estava morto. Durante dias eu mal dormia, não comia, não levantava da cama. Eu nem sequer encontrei seu corpo para enterrá-lo. Decidi que iria encontrar o assassino de Dani. Eu iria fazê-lo sentir a dor que estava me causando. Foi difícil, porque eu estava arrasada e meu poder estava quase inacessível. Me forcei a ficar bem de novo, fiz os rituais costumeiros, mesmo sem Dani, e aos poucos consegui sentir-me reerguer. Consegui descobrir quem era Roger, onde ele vivia, com quem falava, o que fazia. Virei sua espiã particular, até que bolei um plano para atraí-lo. Ele era um morto-vivo que se disfarçava como humano, um maldito sugador de sangue e de felicidade. Ele não podia morrer. Isso era ótimo, porque a dor que eu sentia por Dani não matava, dilacerava meu peito, quebrava minha alma, só para refazer tudo e machucar de novo, esfaquear de novo e de novo. Nunca tinha um fim, nunca teria um fim. Antes de pegá-lo, eu cacei outros vampiros. Os torturei, os estudei, descobri suas fraquezas e descobri como neutralizar a magia dos que eram bruxos, das trevas ou não. Foram 6 antes de Roger. Alguns deles me machucaram, mas não importava. Eles morreriam com muito mais piedade do que eu tinha para Roger. Descobri que podia sugar a imortalidade deles e então matá-los de um jeito convencional. Também descobri que vampiros eram muito menos tolerantes a qualquer tipo de drogas. Eu atraí Roger fazendo pensar que no lugar que eu tinha preparado para prendê-lo havia um ingrediente para a magia das trevas que eu sabia que ele queria. Então eu o enganei.
o cacei e apliquei nele a única droga que me fazia dormir. Não precisou de muito, eu tranquei e então matei seus iguais, após meses que eu vinha os torturando. Todos me pediram por isso. À noite sussurravam: a imortalidade é uma maldição. Repetidas vezes com suas vozes aterrorizadas e atormentadas. No dia que tranquei Roger, eu segurei nas mãos das pobres criaturas, sussurrei palavras e deixei suas imortalidades de seus corpos. Então, os matei. Incendiei o local de seus cativeiros e nunca mais voltei lá. Agora minha missão era com Roger. Quando Roger abriu os olhos para o nosso primeiro dia juntos, ele disse: quem é você? Seu pesadelo mais terrível, eu disse sorrindo. Mostrei uma foto de Dani para ele e pude ver que ele me entendeu. Peguei meus instrumentos. Primeiro, eu esfaqueei. Girei a faca, tirei e vi seu peito cicatrizar. Depois, fiz de novo e de novo. Arranquei seu coração parcialmente e o senti pulsar na minha mão, só para vê-lo magicamente voltando para o seu peito, e sua carne se fechando novamente. Era tão lindo e satisfatório. Eu o esfolei para ver sua carne lentamente sendo coberta por uma pele nova. Dormi tão bem naquela noite que não precisei de nenhuma droga. No dia seguinte eu acordei, fui para o emprego que eu amava e depois fui para Roger. Eu repeti o procedimento, eu ouvi gritar como havia feito antes. Gritava tanto, se contorcia, implorava para mim para que parasse, mas eu não parei. Eu chorei por Dani, eu surtei. Por que tinha que tirá-lo de mim? Por quê? Você não sente uma fração do que eu sinto. Ele tentava responder, mas eu esfaqueava em todos os lugares possíveis. Garganta, ombros, peito, barriga. Quando me cansei, voltei para casa. Tomei um vinho e apertei a taça com força, fazendo-a se quebrar em minha mão. O vidro entrou em minha carne e o sangue escorreu, mas quando tirei o caco, minha mão cicatrizou. Xinguei. A imortalidade ficou em mim. Fiz uma magia para tirar a imortalidade que eu suguei dos vampiros de mim. Foi complexo, porque tive que transferi-la como grande quantidade de energia para criar algo em minha vida. Uma manifestação grande. Eram 6 vampiros. 6 bombas nucleares de energia que estavam em mim nesse momento. Deixei de ver Roger por uns dias, dedicada em canalizar a energia vampírica em outro lugar. Resolvi usá-la para criar uma prisão mais segura para Roger, e foi bem útil. Quando fui vê-lo novamente, ele lutou. Tinha que fugir dali, me machucou, quebrou as correntes, mas consegui fortificar seu cárcere bem a tempo. Ele me arranhou, fincou uma faca em meu braço. Desejei imortalidade por um segundo, mas passou. Algumas semanas e voltei a atormentá-lo. E por 30 anos foi assim. Eu acordava, trabalhava, torturava o maldito sugador de sangue mortal e dormia feito uma pedra. Tinha dias em que eu surtava por causa de Dani. Eu nunca superei. E tinha dias em que eu o fazia sofrer devagar. Eu vi Roger enlouquecer. Vi ele desenvolver um pavor terrível por uma mulher mortal de 50 quilos. Eu vi a esperança de encontrar o fim do tormento sumir de seus olhos. E por 30 anos, o ouvi repetir perturbado a frase que todos os sugadores repetiam: a imortalidade é uma maldição. Com o passar do tempo, passei a me sentir mal. A sentir repulsa dos gritos e da frase de Roger. Comecei a sentir repulsa da pessoa que via no espelho. A pessoa de cabelos grisalhos, rosto enrugado que ainda sentia prazer em torturar uma alma quebrada e louca. Um dia, cheguei no cativeiro que prendia Roger e ele sussurrava: a imortalidade é uma maldição. É uma maldição. A imortalidade é uma maldição. Uma maldição. Quer que eu a sugue de seu corpo vampírico? Eu disse. Pode fazer isso? Ele disse com desespero na voz. Posso e vou. Me cansei de brincar com você. Já está na hora de seguir em frente. Ele chorou, me agradeceu. Aquilo estranhamente me doeu. Senti pena da criatura. Segurei as mãos dele e falei as palavras que tinha falado há 30 anos. E suguei sua imortalidade. Ele continuou a chorar, mas parecia de felicidade. Olhei para ele e pensei: o que eu fiz? Anda logo, por favor, acabe com meu sofrimento, disse Roger. A última facada, Roger, prometo. E foi assim que senti uma sensação muito estranha. Uma culpa, vergonha. O que eu fiz? Esse terrível sentimento tomou conta de meu ser. Me perturbou até as 3 da manhã. Não estava conseguindo dormir. No dia seguinte, comprei e tomei 2 comprimidos que há muito tempo haviam me ajudado a dormir. Acordei em um caixão de madeira, apertado, escuro e silencioso. Não. Como eu pude ser tão burra? Pensam que eu estou morta. A imortalidade, a tolerância a drogas. Não. Já ouviu dizer que se for enterrado vivo, pode quebrar a tampa e fugir? Não funcionou pra mim. Eu tenho claustrofobia. Fiquei gritando, tentei quebrar a tampa, mas nada. Meu oxigênio acabou. E eu continuo viva.
com os pulmões queimando e o diafragma tentando tomar fôlego, sem poder gritar, com os vermes e ratos comendo meu corpo, e tudo cicatrizando só para ser devorado de novo, de novo e de novo. A imortalidade é uma maldição. Buffy tá diferente. Eu não sei explicar o que exatamente nessa história, mas em alguns momentos, principalmente ali no início dela, me deu aquela sensação de déjà vu, sabe? Eu já vi isso ou já sonhei com isso, sei lá. E eu também achei engraçado que ali no início você disse assim, não é bruxaria, é tal coisa. Daí a tal coisa que você diz que é exatamente a descrição de bruxaria, mas tudo bem. Enfim, eu adorei. Não veio nada mais escrito, então eu não sei quem criou essa história, se foi você que me enviou, se foi você, eu achei sensacional. Eu quero encomendar mais umas 30, obrigada. Tá, vamos pra mais uma história, uma bem curtinha agora, só pra eu finalizar. Duas faces. É normal se ver casos de pessoas que sofreram choque térmico devido a uma forte mudança climática. Casos como esses já aconteceram com pessoas durante o banho, levando até mesmo ao desmaio em algumas situações. E nas mais extremas, fazendo com que a pessoa morra. Mas esses casos são a minoria. No entanto, há sinistros relatos de algumas dessas vítimas que são, no mínimo, curiosos, falando que um pouco antes do choque térmico aconteceu algo que pode ser considerado, no mínimo, intrigante. Segundo alguns, durante o banho, viram uma pessoa dentro do banheiro. Não existe um nome específico para tal aparição, mas alguns a chamam de duas faces. Isso porque, embora os relatos variem em diversos detalhes, alguns desses detalhes se fazem presentes na maioria dos casos relatados. A pessoa vai tomar banho e o vapor gerado pela água começa a surgir, fazendo com que o vidro do box comece a ficar embaçado. Tudo parece normal até a pessoa perceber o som de uma canção baixa e lenta. Quando ela olha para fora do box, percebe um vulto humano no local. Daí, quando a pessoa passa a mão no vidro para ver quem é, o vulto aparece bem em frente ao vidro e a pessoa pode ver seu rosto, que é caído, como se a pele não tivesse grudada na carne, com aspecto de velha. Então, a pessoa ouve ela sussurrar, duas faces. Após isso, os relatos variam em detalhes. Alguns desmaiam, outros saem correndo. E quando abrem o box, não há mais ninguém. Todos sofrem choques térmicos e paralisia facial, mas na maioria dos casos é reversível. Não se sabe exatamente por que a entidade fala duas faces, mas alguns dizem que ela tenta se referir ao rosto da pessoa ao sofrer o choque térmico, uma espécie de maldição lançada pelo ser. Outros acreditam que a criatura se refere ao seu próprio rosto deformado e que tenta substituir o seu rosto pelo da pessoa. Alguns falam que já a viram de forma diferente, não durante o banho, mas sim no espelho embaçado do banheiro, assim que passaram a mão para se olhar e viram em um canto. Mas também tem quem diga que, alguns dias após a aparição, ainda ouviram a estranha canção saindo dos ralos dos banheiros. Algumas das vítimas dizem que isso é um aviso, e que duas faces irá retornar e continuar tentando até conseguir o rosto da pessoa que está sendo atormentada. E essa vai ficar com o rosto deformado da criatura pro resto da vida. Então, para aqueles que acreditam nessas coisas, fiquem avisados. Se estiverem no banho e por acaso ouvirem uma canção, é melhor se virar. Desligar o chuveiro e esperar que todo o vapor vá embora, pois podem não gostar nem um pouco do que verão se ficarem curiosos. Oi, Carol. Essa é uma creepypasta que encontrei enquanto estava estudando. Sou uma grande fã sua e escritora mirim. Tenho 10 anos, mas vou fazer 11 dia 1º de maio. Se conseguir ler perto do meu aniversário, ficarei muito feliz. E você me inspira a me maquiar e ler. Beijo, Sofia. Eu consegui, Sofia! Bem antes eu achei tua história. Mas que estudo é esse que envolve ler creepypasta? Também queria estudar assim. Sensacional essa história, principalmente nessa época que agora começa, dá uma esfriadinha e todo mundo toma banho com lava, né? E sabe, eu ouvi dizer que se você quer evitar que o Duas Faces venha te visitar, tudo que você tem que fazer é um ritual muito específico. Você tem que ir ali nos comentários desse vídeo e colocar vai embora Duas Faces. E assim ele nunca vai te atormentar. Que só tô tentando fazer com que você fique em segurança. E essas foram as escolhidas de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram suas histórias. E se a tua não apareceu ainda, calma que um dia a gente chega lá. Mas pra aparecer aqui, só vale se você enviar pelo meu site. Vou deixar um link ali nos comentários, no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, que vai direto pro meu site. Você clica lá, preenche, envia bem facinho. Minha preferida de hoje? Eu gostei muito daquela que é super nojenta, a segunda com o coelhinho da Páscoa. Acho que eu vou escolher essa. Ovos recheados. Muito bizarra.
E pra você, qual foi a história que você achou mais massa ou bizarra? Me conta ali nos comentários pra saber que tipo de histórias que você curte mais. Se você gostou e quer mais, clica no gostei e inscrever-se ali embaixo. E se você clicar naquele sininho que aparece ao lado, isso ativa as notificações. Assim o YouTube te avisa quando tem vídeo novo por aqui. Quando ele tá de bom humor. Me segue no Insta se você quer ver coisas aleatórias de mim, mini tutoriais de maquiagem, spoilers dos próximos vídeos e isso aí. Muito obrigada por assistir, um super beijo e até a próxima. Bons sonhos!